Graça e paz, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor, né? Que a paz do Senhor é essa paz que excede todo entendimento, né? Que ela possa lhe alcançar nesta tarde maravilhosa. Estou aqui com meu companheiro Richard, a pedido de Fabiano, né? Que ele solicitou que preparássemos um assunto para que nós tratarmos de forma bem amistosa, né, de conversa, mas as verdades eternas das Escrituras Sagradas. Então, o Richard, aliás, a gente decidiu por tratar de um tema que é relacionado à vontade de Deus, né? Que seja feita a tua vontade, é o tema da nossa conversa de hoje, né, do nosso assunto que vamos conversar aqui de forma bem descontraída, para que os irmãos possam também compreender, não é? Amém. Antes de mais nada, eu vou fazer uma oração, né, para a gente começar a falar, porque Jesus disse: sem Ele nada podeis fazer. Então, irmão, se Ele não iluminar, vai ser filosofia, vai ser conhecimento humano, mas Cristo iluminando, meu irmão, é poder de Deus. Amém. Amém. Senhor, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu se faça presente, como Tu já está aqui, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor nos guie à Tua verdade, que a Tua verdade seja absoluta, que o Senhor venha tomar cativo os corações e as mentes dos Teus filhos, aonde esse som, aonde essa emissora chegar, Pai. Que aqui seja feita a Tua vontade e não a nossa, que nós venhamos desaparecer e a Tua glória venha aparecer. É tudo isso, Pai, pelos méritos do Teu Filho naquela cruz que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como início, vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos estar lendo apenas dois versículos, e a partir daí nós daremos início, né, essa nossa conversa, esse nosso estudo, essa nossa ministração, né, de forma que os irmãos venham compreender a palavra, né? Richard, pode fazer a leitura, por favor? Provérbios 16, 1 e 9. Do 1 até o 9 ou do... Não, o 1 e o 9. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Estamos nesse trecho, né, do livro de Provérbios, né, que é o livro de Provérbios. Ele é escrito por Salomão, Agur e Lamuel. Salomão escreve até o 29, o capítulo 30 é Agur e o 31 é Lamuel, o rei. A leitura é bem interessante frisar isso antes de começarmos, Fabiano, que é uma leitura sapiencial. O livro de Provérbios, juntamente com Jó, Provérbios e Eclesiastes, trata-se de uma leitura sapiencial. O que é isso? A sapiência está ligada a uma erudição, a um saber do alto, a um saber dado por Deus. É um saber que é perfeito, um saber muito acurado, um saber provado pelo Senhor, né? Então, você vê que esses escritos foram feitos pelo homem que teve a sabedoria dada pelo próprio Deus, né? Que ao ponto que a rainha de Sabá, está escrito em Crônicas e em Reis, ela vir ter com Salomão e fazer várias perguntas e ficar encantada com a sabedoria, e trouxe vários presentes para dar ao rei, de tão encantoso, de tão bonita que era aquela sabedoria dada por Salomão. Então, o livro sapiencial, a literatura sapiencial, ela traz essa ideia. É a ideia nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Jó, você não vê falando da lei. Você não encontra neles falando sobre Moisés, de posições geográficas do antigo Israel, falando dos reis de Israel. Ele não fala disso, mas ele fala de um assunto muito pertinente. Por isso que a leitura sapiencial desses livros, elas nos leva a um confronto com o nosso ser, porque ela fala justamente do homem em relação com o seu Criador. Ela fala de como o homem procede, como o homem caminha no viver diário e como Deus governa todo esse homem que caminha e que vive a sua vida devocional, né? Ou então como ele rege toda a terra. Então é um livro diferenciado, é um livro de leitura que você percebe que quando você chega em Eclesiastes, Provérbios e o livro de Jó, ele trata justamente nessa ideia, né? A ideia da soberania de Deus, né? Justamente. E o homem, ele planeja.
seu coração, ele planeja, ele maquina várias coisas. Mas a resposta vem de Deus. Não tem pra onde correr. E nesses 3 livros, você fazendo uma leitura minuciosa, você vai ver Deus minuciosamente é quem coloca as coisas tudo no seu devido lugar, diante da vontade dele. Pode Amém. continuar. Então é dessa forma, né? Então essa leitura desses livros sapiencial, ele traz essa sabedoria diferenciada com esse Deus, como o Richard falou, esse Deus regendo toda a terra segundo a sua vontade. Então quando nós olhamos para esses 2 versículos que nós lemos, que é do coração, o homem pode fazer, né? O homem pode, ele foi capacitado para isso. Ele pode fazer a preparação do coração, né? O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. O Senhor está dizendo que este homem, esse ser criado, essa criatura, ela pode fazer preparação, pode planejar, ela pode almejar, pode desejar. Mas há um abismo gigantesco, Fabiano, Richard e amados ouvintes, entre o planejamento, o desejo, os meus planos e a execução deles. Então há um abismo muito grande. Então eu posso, a título de exemplo, a caráter de exemplo, eu posso planejar uma viagem. Eu posso planejar uma viagem até a capital ou qualquer lugar. Eu posso planejar até, para ser mais minucioso, eu posso planejar eu sair da minha sala para a cozinha para tomar um copo com água. Mas eu não tenho nenhuma garantia que eu vou concluir esse meu plano. Porque no meio desse trajeto, uma vida que eu sou regido pelo Senhor, eu posso não concretizar esse plano. Então isso quer dizer, eu posso planejar, mas a ideia que se tem é que tudo que eu planejo eu vou realizar. E não é assim. Quando eu sei que a vontade do Senhor é feita em minha vida, né, que a gente está só na introdução, a gente vai tratar sobre essas ideias. Quando eu sei que a vontade do Senhor ela prevalece em minha vida, eu confio nele independente das situações, independente das circunstâncias, independente do que vai acontecer. Quando eu tenho essa convicção que a vontade de Deus é o que a soberania de Deus ela é na minha vida, ela é um fator real em minha vida, eu desconsidero meus planos. Eu nego as minhas vontades e eu tenho no Senhor contentamento. Então a gente vai tratar mais ou menos dentro nesse aspecto desses pontos, né? Que a minha confiança em Deus, independente da situação, a gente vai tratar que eu desconsidero meus planos, que eu nego minha vontade e que no Senhor eu tenho contentamento. Quando eu entendo a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E falando disso, a gente vai dizer, sim, mas qual é a vontade do Senhor? Quantas vontades o Senhor tem? É bom frisar isso. O Senhor só tem uma vontade. Ele só tem uma vontade. A vontade dele é boa, perfeita. Lá em Romanos 12, 2 vai dizer, né? Que não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o mundo pela renovação do seu entendimento, para que daí você possa provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade do Senhor, sempre que aparece, ela está no singular. O Senhor só tem uma vontade. Agora só que quando nós olhamos a Bíblia, lá em Deuteronômio 29, 29, e vai falar dessa vontade do Senhor. As coisas reveladas, as coisas encobertas, são para o Senhor. E as reveladas para nós e nossos filhos, para que cumpramos tudo o que está escrito na lei, para que cumpramos a palavra da lei. Então Deus tem a vontade dele revelada e tem a vontade dele secreta, mas é uma só. A vontade revelada não anula a secreta, nem a secreta anula a revelada. É uma vontade só. Aí você vai dizer, mas irmão, como é que se dá isso? Por exemplo, nenhum ser humano da terra sabe o dia que vai morrer. Essa é uma vontade secreta. Mas ela deixa de acontecer porque você não sabe? Você tem planos para... Ninguém quer planejar a morte. Ninguém planeja, mas você vai morrer. É uma coisa que foge do domínio, né? A morte. Por exemplo, vamos usar só isso aqui como... A gente não sabe como é amanhã. Então, nessa ideia que a gente está tratando aqui hoje, eu não sei como é amanhã, mas eu sei que meu Deus está no amanhã. Então, isso aí já é o suficiente para que eu tenha tranquilidade. Que é o meu Deus já está no meu amanhã, o meu Deus já preparou todas as coisas, né? Então, é por aí, mais ou menos. E quando você busca entender esse sentido, um exemplo bem bonito que a Bíblia nos mostra é o exemplo de José. Olha o que aconteceu com José. Qual era a vontade de Deus? Colocar José como governador do Egito. Mas José sabia disso? Só foi saber depois.
E olha o processo que ele passou para isso. Já imaginou se Deus chega para José e diz: olha, José, teus irmãos vão te rejeitar, vão te dar uma peia, jogar tu no buraco, tu vai ser vendido, chega lá, tu vai ser escravo, tu vai ficar preso, mas não se preocupa não, no final de tudo eu vou te botar como governador e glória a Deus e aleluia. Tu acha que José ia compreender esse plano? Não, de forma alguma. Jamais, irmão, a gente não ia compreender um plano desse. Mas em todas as coisas Deus é glorificado. Em todas as coisas, porque todas as coisas são dele. Justamente. Então a ideia é essa, é a minha confiança em Deus, que a vontade dele seja perfeita. Independente que eu confie ou não, a vontade dele vai ser feita. Então essa ideia desse estudo é para que nós descansemos, para que nós tenhamos essa maturidade espiritual, né? Que confiar no Senhor significa que os meus planos não sejam levados em conta. Aí você vai dizer: mas irmão, eu não tenho que planejar. Não, você pode planejar, mas o que você não deve fazer para que você tenha uma vida tranquila e sossegada é que você não deve se apoiar nos seus planos. Os seus planos não devem ser a razão do seu viver, e sim a vontade de Deus que rege sua vida é que deve ser essa razão, é que deve lhe nortear, é que deve lhe conduzir, né, numa vida tranquila, lançando sobre ele as suas ansiedades. Ele tem cuidado de vós. A Bíblia toda está recheada dessa ideia do Deus que tem a sua vontade perfeita, a sua vontade que será cumprida, que ninguém pode escapar dos seus decretos, né? E ele vai realizar toda a sua vontade, né? Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E quando você coloca a sua confiança na sua vontade, nos seus planos, possivelmente você vai viver uma vida frustrada. Porque nem tudo que a gente planeja, nem tudo que a gente quer, acontece. E há algo que você planeja que não acontece, você fica frustrado. Mas quando a sua confiança está naquele que pode todas as coisas, o seu coração descansa. Descansa. Não podemos colocar... Não é que o ser humano ele é capacitado de fazer planos, de almejar algo. Sim, nós temos essa capacidade que Deus nos deu. Mas todas as coisas têm direção de Deus. É Ele quem faz, é Ele que desfaz. Quando nós descansamos nisso, que aconteça, que não aconteça, o nosso coração está em paz. Porque a nossa paz está em um ser, não está em nós. Está no Todo-Poderoso, né? Então, do coração do homem, o homem pode do seu coração fazer planos. Mas quando eu começo a analisar essa ideia de coração, quando aparece na Bíblia, principalmente ligado na visão veterotestamentária, na visão do Velho Testamento, quando aparece coração, está ligado à natureza humana. Então essa natureza do homem, ela é caída, tendo em vista que o Espírito Santo ainda não habitava no homem, ele estava sobre só aqueles que Deus escolhia, como os reis, os profetas. Então não é uma realidade para todo o povo ter o Espírito Santo lhe guiando. É tanto que a gente vai ver em 36 de Ezequiel ele dizendo: dai-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, Deus está dizendo ali que vai trocar a natureza. Então toda vez que eu sigo meu coração, a minha natureza, eu estou propício a cometer erros, eu estou propício a naufragar, eu estou propício a não agradar o Senhor e me frustrar, como o Richard disse, me frustrar e viver uma vida penosa, uma vida sofrida dentro da realidade devocional do cristianismo, porque eu confio nos meus planos e não no Senhor. Então a minha confiança tem que estar no Senhor, porque o coração é enganoso, 17:9 Jeremias, o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nem eu conheço a minha natureza, homem nenhum conhece a sua natureza. Então quando eu sigo a minha natureza, o meu coração, os meus planos, e aquilo tem que acontecer, tem que ser uma evidência, eu vou viver pautado naquilo, então eu corro esse risco de ter uma vida penosa, sofrida, um evangelho, como o pessoal diz aí, que o evangelho é muito pesado, irmão, e tal. Não, meu irmão, não é pesado. Porque o salmista diz que na lei do Senhor ele tem prazer. E o pastor que cuida da ovelha, o pastor que conhece a sua ovelha, ele em toda situação que a ovelha passa, Davi diz, Davi como pastor, ele fala como ovelha, de um pastor maior que o guarda, não é? E faz tudo. Mansamente a pastos verdejantes e refrigera a nossa alma. Se está com fome, tem pasto verde. Se está com a alma angustiada, ele refrigera.
né? Se ele anda pelo caminho de sombra da morte, ele está com ele, a vara e o cajado consola, ele prepara a mesa, ele estará com a bondade e misericórdia dele, nos seguirão por todos os dias e nós habitaremos as moradas do Altíssimo para todos sempre. É uma garantia tremenda. Então viver pela fé é isso, é eu entender que o Senhor, né, ele tem todo o poder e ele rege todas as coisas, né? Meu coração pode, Deus me deu volição, que é a capacidade humana, nós somos diferenciados dos seres irracionais, de toda a criação de Deus. O homem é feito segundo a imagem, conforme a sua semelhança, nós temos um raciocínio, inteligência, mas isso não quer dizer que o que eu planejo é a verdade suprema. Não. O homem pode fazer os planos, o homem pode planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então a resposta dos lábios dá sentido à palavra. A resposta de lábios quer dizer palavra. Então a resposta, como eu não sei qual é a vontade secreta de Deus, eu sou guiado pelo que está revelado. Então é nessa palavra que vem a resposta do Senhor para a minha vida. Então seus planos, meus planos, nossos planos estão alinhados com a palavra? Então essa é a resposta que Deus... Muita gente tem plano, não é? A Bíblia diz que eu posso fazer os planos. Mas a questão é essa. A resposta correta para esses planos vem dos lábios do Senhor. Então eu tenho que ver se meu plano está pautado na palavra. E para isso tem que buscar na palavra a resposta. Amém. Porque, irmão, quantas pessoas estão frustradas por sonhos dentro de igrejas, dentro do seu lar, dentro de comércio, dentro da sociedade em si? Porque você não foi chamado para funcionar, você foi chamado para fluir. É diferente. Fluir, um rio ele é água corrente. É diferente de um açude, é água parada. Jesus disse que de vós sairão rios, é fluir, não é água parada. Isso remete aos nossos planos. Você não foi chamado para funcionar. Tem tanta gente funcionando por aí frustrado. Frustrado. Não, você foi chamado para fluir. É uma coisa natural. Amém? Amém. Então nós vemos, né, vamos fazer menção da palavra, nós vemos que a confiança em Deus, que essa frase a gente pensou lá de Mateus 6,10, né, onde ele está falando da oração, como deve orar. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, né, que oram nas sinagogas de pé, para ser visto por homens, e nas praças, né, eu digo que já receberam o galardão. Vós não se assemelheis a eles. Quando orardes, fecha a porta do teu quarto. Olha que coisa preciosa. Ora em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E ele vai dizer antes, né, dessa frase, ele vai dizer que teu pai sabe da tua necessidade antes que tu peças. Então essa é a ideia. Eu faço meus planos, eu me pauto no meu plano, mas essa resposta vem do Senhor, porque Ele sabe o que eu necessito. E geralmente tudo aquilo que planejamos não é o que necessitamos. Por isso que eu não devo confiar no meu coração. Porque Tiago diz: orais e não recebeis, pedis e não recebeis, porque pedem mal. Cada um de vós pede para a vossa própria cobiça. Então, às vezes, o meu plano ele é egoísta. O meu plano ele não vê o todo. O meu plano não é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Planejar está no meio dessas outras coisas, mas fazer tudo para a glória de Deus. Até os meus planos têm que ser para a glória de Deus. Né? Aí daí, quando eu peço segundo a vontade dele, a palavra diz que ele concede. Quando eu peço segundo a sua vontade. Né? E se eu peço em nome do meu filho, né, de Cristo, ele também concede. Porque não tem como eu pedir em nome de Cristo se eu não estiver dentro da vontade do Senhor. Né? Então essa é a verdade. E Jesus diz, né, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. Soberania. Será que os nossos planos, os nossos desejos está pautado naquilo que Deus almeja, naquilo que Deus já planejou, naquilo que Deus já decretou em nossas vidas? Justamente. É porque parece uma questão óbvia, né? Que todos creem dessa forma. Só que na prática observamos outra realidade. A gente observa outra realidade na prática. Pois em grande escala vemos aí o pessoal orando como não convém para o seu próprio deleite. Aí o que eu digo é que crer no Senhor, crer que o Senhor realizará os meus planos, a minha vontade, o meu desejo, é o mesmo que dizer que eu confio nos meus planos e não no Senhor. É afirmar que seja feita a minha vontade. E não a sua vontade. Né? E se eu peço em nome do meu filho, do filho, né, de Cristo, ele também concede. Então essa é a verdade. E Jesus diz, né, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então muitas vezes acontece isso. Eu tenho uma vida no meu viver diário, no meu viver devocional, querendo que Deus realize a minha vontade, porque eu me agarrei naquele meu plano, né, que Deus disse que eu posso fazer, e dele eu não largo. Então é aquela oração que diz, né, que você diz: Senhor, salva os meus, Senhor, se revela aos meus. Mas quando eu fico de pé, né, eu não creio e faço a minha vontade. Ei, você tem que se converter, você tem que buscar. Não, eu já, né? Ou eu confio no Senhor ou não, né? Então vamos ler Daniel 3, do 15 ao 18, que a gente vai ver que a vontade do Senhor, ela é linda, irmãos, porque elas nos fazem, né? Capítulo 15, versículo 3, do 15 ao 18. A vontade do Senhor, ela faz confiar, independente da situação, independente das circunstâncias. A palavra de Deus nos faz confiar. Eu leio? Pode ler, gente. Daniel 3, do 15 ao 18, né? Pois de agora em diante, ficai atentos quando ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas. Melhor será imediatamente que vós prostres e adorais a estátua que fiz, daí por ouvidos a esta advertência. Pois será bem melhor se não prestares o vosso culto à imagem de ouro. Sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas, e vos indago que Deus poderá vos livrar das minhas mãos. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é quem tem poder para nos livrarmos, e ele a toda majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, nem tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Amém, né? É uma ideia bem conhecida, muito pregada, né, nas igrejas, mas tem uma verdade aqui desses 3 jovens ao ponto de serem lançados à fornalha por não adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor, após Daniel, no capítulo 2, ter decifrado o sonho. Recebeu uma revelação, aí fala do sonho para ele, o que era aquela estátua, e após 20 anos, ele ergue desse acontecimento que Daniel decifra o sonho. 20 anos mais tarde, ele vai e levanta essa estátua de ouro, né, e pede que todos se prostrassem. Só que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se prostram. E o que eu acho mais interessante é a convicção. Você está com uma situação a ser lançado numa fornalha 7 vezes mais fervente, que ao ponto a Bíblia diz que os homens que foram jogar esses 3 jovens, eles morreram ao lançar esses 3 jovens atados, amarrados pelos mais fortes do reino. Esses homens são queimados, eles morrem. E o que eu acho mais interessante é isso, é a convicção no Senhor. Quando a vontade do Senhor, ela prevalece na minha vida, a gente tem essa atitude aqui. A gente está com a vida em risco, mas a gente diz, foi o que os jovens disseram: se porventura Deus quiser nos livrar, amém. Se não, Ele não quiser nos livrar, nós de forma nenhuma adoraremos. Então essa é a convicção. Ou seja feita a tua vontade, Senhor. Ou nos livrando da fornalha, ou não, tu continua sendo Deus. Mas os nossos planos, ele é tão egoísta porque a gente só pensa no lado positivo. Mas eu quero deixar aqui outro texto, né, para a nossa meditação, que é Romanos, vamos lá, para Romanos, capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8. Posso ler? Pode. Romanos 14, 8, que diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então e foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos que vivem. Então essa é a verdade. Os meus planos, eles não podem tirar essa certeza. Hoje a gente vive de uma maneira, o nosso coração fazendo esses planos, que a gente planeja tudo, mas nos nossos planos não pode existir o dia do encontro com o Senhor, o dia da nossa partida. E eu vejo a morte como uma coisa
tão normal, a morte como uma coisa tão... que ao ponto que Deus disse, maravilhosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, ele vai dizer isso, que maravilhosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E as pessoas vivem uma vida, elas planejam uma vida como não se fosse morrer, como essa vida aqui na terra é que fosse a vida eterna. Mas quando eu tenho o meu olhar no Senhor, independente da circunstância, não é? Eu confio que a vontade dele é o que prevalece, a vontade dele é que é perfeita, é boa, é agradável, né? Eu fiquei olhando as 3 atitudes que esses 3 jovens tiveram, foi tremenda, porque se você prestar atenção, eles já eram governadores, eles já tinham uma posição, e eles abriram mão disso, pela sua fé, pela sua convicção. Eles tiveram confiança naquilo que eles criam em Deus. Disse, não, abro mão, mas cara... Olha no olhar humano, né? Cara, tu é governador, custa nada demais tu se prostrar. Tu já tu vai perder a tua posição. Não. O meu Deus é maior do que eu posso ter. E o meu Deus é maior do que a minha vida. Quer morramos, quer vivamos, eu sirvo ao Deus. Senhor. Isso. Eles tiveram uma confiança. E outra coisa, eles descansaram. Porque você vê que quando o rei chama eles 3, ele disse assim, olha, eu não preciso nem te responder quanto a isso, ó, Nabucodonosor, o Deus do céu. Não precisa nem tocar os instrumentos, que a gente não vai se dobrar. Nós não iremos. Esse trabalho. Nós não iremos. Eles tiveram fé e descansaram na soberania de Deus. Amém. E a terceira atitude que eles tiveram foi mostrar o Deus deles. Porque quando jogaram eles 3, quem apareceu na fornalha? O quarto homem, né? O quarto homem. Nós jogamos 3 atados. Isso. E é porque não temos tempo, mas se você olhar o texto detalhado, ele chamou os homens mais fortes para fazer daquele nó cego, né? Amarrados, atados, pés e mãos, e jogarem. O que mais precioso é isso, que nem a roupa dele tinha cheio de fumaça, nem os cabelos chamuscados, nada. E o rei fica, né, pasmo, né, diante daquilo ali. Né? Então é maravilhoso. Então quando a vontade de Deus ela é soberana em minha vida, eu faço planos, mas eu sei que a última palavra ou a única palavra vem da boca do Senhor. Porque a gente tem que dizer o seguinte, muita gente diz a última palavra é de Deus. Eu não digo que é a última não, é a única. A única palavra é a de Deus. Porque seja todo homem, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a única palavra, a única verdade é a que sai da boca de Deus. Então a ideia da vontade de Deus é isso. Existe, como a gente estava falando, existe essas 2 vontades. Na vontade decretiva de Deus, que Deus já decretou, e a ideia do decreto é muito interessante. Não é assunto, mas ele engloba isso aqui. A vontade do Senhor, o decreto está dentro da vontade do Senhor, como a vontade revelada, que é o que está escrito, o que ele revelou pelo seu Santo Espírito. Na vontade de decreto de Deus, muitos entendem que Deus está decretando no momento que nós estamos vivendo, no decorrer da minha vida. Não. Deus decretou desde o início, antes que houvesse dia, antes que houvesse mundo, antes que houvesse, Deus já decretou todas as coisas. Isso é o que faz ele ser onisciente, isso é o que faz ele ser todo poderoso, porque não tem quem coloque o futuro para que Deus consulte. Ele é autor do... Deus é assim, na ótica de Deus. Passado, presente, o passado é presente, o presente é presente e o futuro é presente. Tudo está no tempo presente para Deus, né? O que é, já foi. E o que vai ser também já foi. É o que diz lá no livro Sapiência, né? de sapiência, sapiensal na leitura, né? Que vem essa ideia da erudição, da sabedoria dada por Deus, como são esses livros. O sábio vai dizer isso, o sábio Salomão, né? Você sabendo de toda essa grandeza do Deus que você serve, você já imaginou o Salmo 4 que Davi escreve? O versículo 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Meu amigo Davi aqui, ele estava fugindo do seu filho Absalão que queria matar. Ele estava por volta de 70 a 80 soldados só. E tinha um exército na cola dele. Ele estava no meio do deserto, onde não tinha abrigo. Simplesmente ele olha para o céu e diz, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele disse, eu não posso fazer nada. Quem quiser vir me matar, que venha. Porque se tu me matar, foi feita a vontade de Deus. Se me livrar, foi Deus que me livrou. Já imaginou o sono que Davi teve?
Ele dormiu, irmão, como um menino que tá chorando pra mamar, mama e dorme. E dorme. Sossega do coração. Deus Sossega. tá na direção de tudo. Está na direção, é dessa forma. É precioso. Aí como nós também vemos na vida do apóstolo Paulo, né? Outro em 2 Timóteo 1,12, ele vai dizer assim na palavra: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Então, ou seja, tudo que Paulo sofria, todas as algemas, perseguições, tudo aquilo que Paulo sofria em sua vida, ele sabia em quem ele cria. Ele dizia: tudo isso que me acontece é vontade do Senhor. Vontade do Senhor. Ele dizia: então, quando eu tenho a vontade do Senhor plena em minha vida, que ela faz parte como plano de fundo do meu viver devocional, da minha vida como cristão, eu não me pego às circunstâncias, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. E uma pergunta que eu faço nessa manhã agora: pode acontecer alguma coisa na vida de qualquer ser humano ou no universo, em tudo que Deus criou, pode acontecer algum evento fora da vontade de Deus? Se acontecer um evento, então Deus não governa totalmente. Deus não é totalmente soberano. Para eu crer e o que as escrituras me informam de Deus, se Ele é totalmente soberano e Ele é criador e sustenta todas as coisas, seja no mundo visível ou no invisível, como diz em Colossenses, né? A partir ali do 13, ele vai falando sobre isso. Se eu creio que esse Deus é todo poderoso, então não há um só evento que fuja do seu controle, certo? Não há um só evento, porque Ele governa tudo pela palavra do seu poder. Ele sustenta toda a sua criação. Para onde eu fugirei? Se eu subo ao alto do céu, tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás. Não tem como fugir dele. Não tem como fugir dele. A treva e a luz para ti é a mesma coisa. Como eu vou fugir de ti? É um Deus que... A convicção de Deus, irmão, ela nos fortalece de uma maneira que você se torna um homem, uma mulher muito forte. Exatamente. A diversidade da vida. Porque as circunstâncias da vida é terrível, irmão, porque falar é fácil, mas viver, aí é que está a prova. Vou lhe dar um exemplo: uma pessoa que serviu a Deus a vida inteira, trabalhou a vida inteira, quando ele chega para se aposentar, aí vem diabetes, aí vem um câncer, aí vem a dificuldade causada pela carne, pela vida humana, e vem altos questionamentos na sua mente, na nossa mente. Nós somos seres humanos. Mas, Senhor, te servi por tanto tempo, agora chegou a hora do meu descanso e agora eu estou sofrendo com isso. Aí, irmão, a nossa fé é fortalecida nesses momentos. Justamente. Que vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque o Senhor é Senhor dos vivos e dos mortos. E quando a gente olha para o nosso mestre, né, o Verbo encarnado, ele viveu 33 anos e meio. Então hoje eu tenho 42 anos. Eu já vivi mais do que o meu Senhor, essa vida. Tá entendendo? Então muitos acham que é só isso aqui. É um evangelho que está sendo pregado para que meus planos sejam realizados. E quando eu leio essa sabedoria de Salomão, nessa preciosidade toda, ele diz: o coração do homem pode fazer planos. Paulo disse: eu vou pregar na Ásia. E o Espírito Santo diz: não vai. Justamente o próximo ponto que a gente vai falar, que quando eu tenho a vontade de Deus como primazia, como primordial na minha vida, como o meu vetor, como o meu ponto de partida, como o meu norte, como minha bússola. Quando eu tenho essa vontade do Senhor na minha vida, ela é real, ela faz parte do meu viver diário e devocional. Eu entendo que eu tenho que desconsiderar os meus planos. O que é desconsiderar os planos? Eu não estou dizendo que não é para ninguém deixar de planejar, não. Quando eu digo desconsiderar, é que eu vou planejar. Eu tenho que planejar, porque a Bíblia diz que eu posso planejar. Eu vou planejar, mas eu não vou me apoiar, nem alicerçar, nem tampouco esses meus planos serão o alicerce da minha fé. É isso que a gente está tratando aqui. É para que nossos planos, mediante a Escritura, a nossa fé não esteja pautada em planos, nos nossos planos, no nosso desejo, na nossa vontade, e sim na vontade eterna do Senhor. Se acontecer, Deus é glorificado. Se não acontecer,
que não haja frustração, que Deus seja glorificado também. É isso que a gente está tratando aqui. Então, quando eu tenho a ideia que a vontade do Senhor é feita, como foi o modelo de oração que Jesus disse naquele esboço, quando orardes, orareis assim. Ele diz, portanto, que a palavra portanto quer dizer uma conjunção conclusiva. A palavra justamente a palavra portanto quer dizer, ele está concluindo o que ele vinha falando antes. Entretanto, é quando você fala, né, do mesmo assunto, você vai dando continuidade ao assunto, mas quando você usa a conjunção conclusiva portanto, ele diz portanto, quando orares, orareis assim. Concluindo, quando vocês forem orar, ora assim: Pai que está no céu, né, santificado seja o nome, engrandecendo esse Deus, ou seja, não vou falar nem como falaram os reformadores, né? Deixai Deus ser Deus. Não, ninguém tem o poder de deixar Deus ser Deus. Deus sempre é. Como aquela ideia, né? Deus não existe, Deus é, né? Só existe o que foi criado. Deus é. Ele nunca começou. Agora tudo existe a partir dele. A partir dele é que as coisas vieram ser criadas. Então Deus não existe, Deus é. Quando ele foi dizer a Moisés, ele diz que eu sou. Eu sou te enviou. Tá entendendo? Então quer dizer, Deus é esse Deus tremendo. Orar, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o modelo. Então a minha vida, o meu viver diário, a minha oração, as minhas petições, ela tem que estar pautada nessa verdade. Que seja feita a tua vontade. Mas o que a gente vê é o seguinte, irmãos, determinando, irmão, dizendo o que quer que aconteça, dizendo a Deus o que é para ele fazer. Isso aí a gente não está falando com um político nem com um ser humano, não. A gente está falando um Deus que, como Paulo disse, escrevendo lá em Atos 17, ele vai falar lá no aerópago, né? Paulo vai dizer que ele disse: nesse Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Olha só, para eu viver, eu dependo de Deus. Para eu me mover, eu dependo de Deus. E para existir, eu dependo de Deus. Aleluia. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então você vê que não tem como nada existir fora desse Deus, ou se manter existindo. Porque pela palavra dele em Hebreus 3, né? Hebreus lá 1, 3, ele vai dizer que pela palavra dele ele sustenta toda a sua criação. Ele sustenta tudo aquilo que ele criou, né? Lá em casa eu tenho um costume, e o meu irmão uma vez me questionou sobre isso, né? Que toda vez que ele ia lá em casa, o meu irmão, eu botava ele para sentar na mesa e a gente comia. Toda vez, senta na mesa e come, e a gente vai conversar na mesa e comendo. Aí certa vez ele me indagou: por que toda vez que eu chego aqui tu me coloca para sentar na mesa e comer? Eu disse: é porque na mesa você vai ver a provisão que o meu Deus coloca na minha mesa. Porque isso aqui não é força minha, isso aqui não é o meu agir, isso aqui é o meu Deus que faz tudo isso por mim. Irmão, essa verdade, ela nos norteia isso 24 horas por dia. A gente passou 2 anos de pandemia sofrendo com uma doença que nos sufocava. Você já imaginou se Deus fecha a torneira do oxigênio pelo menos 1 minuto? O povo reclama da chuva. Se Deus para essa chuva, Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele sabe fazer as coisas e nada foge do seu agir. É muito lindo. E que coisa maravilhosa é quando você planeja. O homem pode fazer plano, aí você planeja segundo a vontade do Senhor. Aí esse plano é executado. Aí você glorifica ao Senhor e diz: Deus, Tu és tremendo, porque Tu executaste este plano, porque eu planejei segundo a Tua vontade. Não é precioso? Deus é tão maravilhoso. Isso dá um descanso tremendo a gente. Deus é tão maravilhoso, Flávio e Fabiano e Marcon. Deus é tão maravilhoso que Ele é especialista em transformar grandes dores em testemunhos maravilhosos. Um testemunho, uma coisa terrível que você olha assim e vê: meu Deus, que situação difícil. Lá na frente se torna um testemunho tão lindo e pessoas vêm a Cristo através de um testemunho. É claro que vão crescer através da palavra, mas aquele testemunho serve de isca. Serve de isca, irmão. Chama a atenção para... Né? Então é isso. Aí quando eu tenho a vontade do Senhor, como nós vemos tratando, a vontade do Senhor como a primazia da minha vida, como a verdade central da minha vida é a vontade do Senhor, das minhas petições, orações, do meu viver diário, como a gente vem dizendo, eu desconsidero meus planos. Então, só a título de exemplo, a gente vai deixar aqui um versículo para não ficar só, né? A gente vai falar, né, de Atos 6, quando Paulo vai querer ir para a Ásia, e o Espírito de Deus, o plano de Paulo era ir para a Ásia.
Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo proíbe. Depois Paulo desce a Bitínia e vai querer ir para a Ásia, continue descer para a Bitínia para poder ir. E o Espírito de Jesus o impede de ir. Então quer dizer, você vê que mesmo Paulo planejando uma coisa que glorificava ao Senhor, naquele momento não era vontade do Senhor que Paulo fosse. Então muitas vezes a gente acha que está fazendo para Deus, certo? Para Deus, algo para Deus, e na verdade não é a vontade de Deus que nós façamos naquele momento, não é a hora. Então a vontade do Senhor, ela prevalece nisso. Como nós vamos dizer, Richard, se tu puder abrir aí em Romanos. Manda abraço. Romanos 1, do 8 ao 13. 1 do 8 ao 13? Sim. Romanos 1. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamado a fé que demonstrastes. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós, em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitá-los, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher alguns frutos espirituais entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Tá vendo? Paulo está falando para os judeus que estavam lá em Roma. A igreja de Roma, que era uma igreja, né, gigante. E Paulo está dizendo que tinha o desejo de ir ter com o irmão. Para quê? Não era para falar da vida alheia, como Marconi gosta sempre de frisar. Não era para falar de ninguém, não era para... Era para tratar das coisas do Senhor, para compartilhar dons. E Paulo disse que os planos deles tinham sido frustrados. Até o momento ele tinha um desejo enorme de visitar aqueles irmãos. Era um desejo para colher frutos concernente à pregação, o ensinamento da palavra. Mas ele tinha sido impedido. Então aqui a gente vê na vida de um apóstolo, escolhido pelo Senhor desde o ventre da mãe, como ele diz, vai dizer lá em Gálatas 1, 14, 15, né? O Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, esse apóstolo que tinha a vontade do Senhor, uma realidade em sua vida, ele foi impedido por duas vezes, uma de ir para os romanos e outra de ir para a cidade para ir para a Ásia, pelo próprio Deus, porque não era o momento, e ele estava fazendo a coisa certa. Isso é o que mais me impressiona. Então a vontade do Senhor, ela é tão soberana que mesmo eu fazendo o que é certo, fazendo que as coisas certas, aos nossos olhos, é a vontade do Senhor que prevalece, porque o Senhor sabe o momento, o Senhor sabe a hora. Então essa questão de evangelizar, é Deus quem prepara o mensageiro, como pregarão se não for enviado? Deus quem prepara o mensageiro, Deus é quem envia, Deus quem prepara o solo para receber, porque o que saiu para semear a palavra. E o grão caiu em vários solos, mas tem um que é terra boa. Até o solo quem prepara é o Senhor, o solo, Deus prepara a mensagem, prepara o mensageiro e prepara tudo. E é tudo no tempo dele, segundo a sua vontade. E é pela vontade dele que se dá o crescimento, né? Vamos concluir, porque já são 12h54. Ainda faltavam 2 pontos, que era negar as minhas vontades. Quando o Senhor está... A vontade do Senhor, ela é plena na minha vida, eu nego minhas vontades e eu tenho nele contentamento. Então vamos concluir com um versículo que fala do contentamento no Senhor. Vamos ler Filipenses 4:10 ao 13. Filipenses 4:10 ao 13. Só para que concluamos essa manhã. 4:10. Sim, nessa tarde. 4:10 ao 13, Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vós faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é precioso porque Paulo tá falando da igreja de Filipos, né? A igreja de Filipenses, que nasce depois de uma viagem missionária de Paulo.
E Paulo vai falar que era uma igreja que se comunicava com ele mandando donativos. Era uma igreja pequena, mas que por 2 vezes mandaram. E Paulo disse, olha, quando recebeu de Epafrodito, todos aqueles mantimentos, Paulo disse, olha, eu agradeço muito, eu me alegro porque vocês estão me ajudando. Mas eu aprendi, ou seja, o Senhor me ensinou. Porque a questão de você ter esse contentamento no Senhor e que a vontade dele é o que prevalece em sua vida, é uma questão de aprendizado. É uma questão que você tem que viver isso aí para poder você aprender. Como é que eu vou aprender o que é ter escassez se eu nunca tive escassez? É uma coisa que tem que ser praticada para poder você dizer, eu sei, tudo eu posso nele estar em abundância, eu posso nele estar a ponto de ser lançado numa fornalha de fogo, que eu sei, se ele quiser me livre, mas se ele não quiser, ele não me livre e ele continua sendo Deus. E eu estou com ele, ou queimado na fornalha, ou livre da fornalha, eu sou dele, não é? Ou sofrendo perigo de nudez, ou perigo de espada, ou sofrendo qualquer coisa, necessidades, ou tendo em abundância, eu sou dele, e por isso eu posso passar por tudo isso. Porque uma coisa também aqui é um detalhe interessante. Na escassez nós buscamos o Senhor, na escassez nós nos quebrantamos, mas a gente tem que ter muito cuidado, que Paulo disse que aprendeu, todas as situações. E é uma situação que nós temos que aprender mediante a vontade soberana do Senhor. É quando nós estivermos em abundância. Porque é na abundância, o salmista diz isso. Que eu não venha ter pouco, para me dar a porção acostumada, para que tendo pouco eu não venha roubar e te escandalizar, e tendo muito não venha esquecer do teu nome. Então a questão é essa, nós temos que ser instruídos tanto na escassez como na abundância. E saber que o que prevalece é a vontade do Senhor em nossas vidas. E tudo nós podemos, porque é Ele que nos fortalece. Amém. Então é isso. Então vamos concluir, né, Richard? Eu vou concluir aqui e deixar só um provérbios para a gente fechar. Que é, independente do que fizemos ou creiamos, sempre prevalecerá a vontade do Senhor. Esse bate-papo, estudo ou essa conversa bíblica, ela é só para nos encorajar a descansarmos no Senhor, para que venhamos descansar e cremos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Nós podemos fazer plano, mas é o Senhor, da boca do Senhor é que vem a resposta. Nós podemos traçar nossos caminhos, mas é o Senhor que dirige os passos. E eu vou fechar com Provérbios 20:24, que diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Amém? Os passos do homem é o Senhor que dirige. Por isso que nós não entendemos o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor está na direção e que nós venhamos descansar na sua vontade. E nunca deixe aquilo que é urgente tomar o lugar o que é importante em sua vida. Nunca deixe aquilo que é urgente, os seus planos, tomar o lugar do que é importante, que é a vontade de Deus em sua vida. Então assim eu agradeço aí pela oportunidade, irmão Richard, se quiser deixar. Que Deus abençoe. E aplique, né? Aqueles que ouviram, né, que aplica essa palavra e guardamos e praticamos a palavra de Deus. Não sejamos só ouvintes. Não seja só ouvinte, mas só praticando. Amém. E mandar um alô aí, bem rápido, pro meu amor Ana Cláudia e Isaac, porque senão não vou entrar em casa hoje, não, uma conta e Fabiana. Um alô para todos os ouvintes. José, e um alô aí para todo mundo aí, que Deus nos abençoe. Para Palmeirinha, para Angélica, para Ana Luísa, para Alice, um abraço para todos os irmãos em Cristo Jesus, que nós nos conhecemos desde lá da cruz. Então eu conheço todos os irmãos, porque nossa amizade foi feita lá na cruz. Amém. Amém, né? Quero agradecer a Deus, né, por ter concedido esse momento aqui para nós, né, os irmãos, Flávio, o irmão Richard. Deus continue abençoando vocês, a palavra maravilhosa que serve para nós, a nossa aprendizado a cada dia, né? Que nós possamos tomar posse de tudo que foi dito nessa manhã, que essa palavra ela seja, como o salmista disse, né? Que nós possamos colocar ela dentro do nosso coração, né? Nós possamos colocar e colocarmos em prática tudo que foi nos ensinado nessa manhã. Quero só agradecer a Deus, agradecer também a cada um dos ouvintes que participaram conosco nessa manhã, direto ou indiretamente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e aproveitando a oportunidade também, mais uma vez, né, mandar um alô, a paz do Senhor, para a minha futura noiva, Lucilene, né, que está em casa, assistindo escutando a programação, juntamente com a minha sogra Carmelita. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Amém, queremos sim agradecer a Deus, e já pegando um gancho aqui no que Flávio e os irmãos trouxeram aqui, né, será que nós, como igreja do Senhor, será que nós estamos nos contentando com o que nós temos, pelo pão, né, pela casa, pela nossa família?
ou você é daqueles que tem um carro, já está pensando em comprar outro carro mais novo ainda, né? E você, meus irmãos, precisamos mastigar a Bíblia igual os crentes de Berea. O pastor Cláudio sempre participa dessa tarefa pelas manhãs, né? Que nós temos de ser crente de Berea para folhear a Bíblia, irmão. Porque às vezes o pastor tá. Não, foi meu pastor que falou, eu balanço a cabeça. Sabe, eu aprendi, viu, Flávio? Sabe o que é que Davi quer dizer no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Não. Ou seja, o que eu não tenho é porque eu não preciso. No texto original fala sobre isso, né? No texto original. O que eu não fala tenho sobre é porque eu não preciso. Não preciso. Se ele é meu pastor e nada me falta, então aquilo que eu não tenho agora é porque eu não estou precisando agora. E aquilo que eu vier a ter é vontade dele. Então eu tenho que descansar. O segredo é descansar. Amém. Então eu quero agradecer a Deus, né? E lembrando que todo domingo pela manhã tem a Copa de Jerusalém com o pastor Cláudio e presbítero Tiago, então vamos orar, né, Fabiano? Amém. Querido Deus eterno Pai, te louvamos. Sim, obrigado. E te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse privilégio de os irmãos te trazer a tua mensagem, Pai, a tua palavra. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus, nos dá livramento, nos dá uma semana na tua presença, que nós não possamos jamais pensar em deixar os teus caminhos, Pai, porque para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada ouvinte dessa programação, nosso irmão Cleito, é isso que eu te peço para em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique dele por ele. Para eles são todas as coisas. Amém. Todos os domingos, de 11 às 13 horas, aqui na Rádio Shalom FM. Você ouve o programa